Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre a jornada 90 dias SAEB, que é esse momento em que a escola está se preparando para essa importante avaliação externa, né? E a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre algumas ações que a gente precisa ficar atento e com isso a gente poder auxiliar e apoiar a escola do modo geral, né? E hoje aqui junto comigo, Júlio, está a Aline, está a Paula e a Sônia, né? A Aline é a professora especialista em currículo, ela e a Sônia responsável por OE, Aline Matemática, Sônia Língua Portuguesa. E a Paula está conosco como um apoio, né, como PEC específica do SAEB. Então, ela vai apoiar aí a gente em algumas escolas específicas, tá? Então, a ideia nossa é a gente conversar um pouquinho sobre essas ações que vão acontecer na escola e bater um papo sobre essas questões, né, mais importantes para a gente olhar. E ao final do nosso encontro, nós vamos disponibilizar aí um formulário para que você possa preencher a sua presença e responder algumas questões e também deixar um espaço aberto para a gente tirar as dúvidas, né? Então você pode mandar para nós as principais dúvidas que você tem e a gente, conforme vai surgindo essas dúvidas, a gente vai tentando sanar, tá bom? Então, tem uma boa formação para vocês. Para iniciarmos aqui a nossa discussão na temática do dia, a gente vem trazendo para vocês o que é o SAEB, retomando que é uma prova que vai diagnosticar como está a educação básica no Brasil. A prova SAEB é aplicada para o quinto, para o nono e para a terceira série de todas as escolas do Brasil, e dessa forma possibilitam que a gente trace caminhos onde avançar na aprendizagem. O SAIB aqui no estado de São Paulo será aplicado nas 2 semanas finais ali de outubro, onde cada escola vai ter um dia específico de acordo com aquilo que o INEP agendar diretamente com a escola. Por isso, até chegarmos lá, temos em torno de 90 dias e assim a jornada 90 dias SAEB. Nós temos a maior parte dos nossos estudantes concentrados nos primeiros níveis de aprendizagem. E nosso objetivo é recuperar esses estudantes que mais precisam, para que eles possam avançar. E cerca de 96% dos estudantes estão até o nível 4. Então, se a gente conseguir fazer com que cada um dos estudantes do nível 0, 1, 2 e 3 avance apenas um nível, nós vamos superar a meta estabelecida para a nossa aprendizagem. Para isso, foram elaboradas algumas estratégias que serão desenvolvidas durante essa jornada SAEB 90 dias. Eh, Essa jornada tem 3 pilares principais, que são a aprendizagem, engajamento e acompanhamento e monitoramento das escolas. Isso Vamos a falar gente primeiro. vai, antes de você falar, Aline, É, a Aline trouxe aí esses pilares, né? Os 3 pilares. Cabe a gente entender que o foco maior da nossa conversa hoje é a aprendizagem, né? Que incide diretamente no trabalho de vocês, professores, né? E também um pouco do engajamento dos estudantes, que é o movimento que vai ser feito, eu acho que a grande novidade, que é o Brasileirão Saeb, né? Como uma disputa que vai acontecer. E a gente não vai falar tanto sobre o acompanhamento de turmas e escolas, porque esse é um trabalho mais da diretoria de ensino e também da gestão escolar. Então, hoje, o nosso foco maior é falar sobre os dois primeiros, dois mais próximos de vocês, os 2 pilares mais próximos de vocês, que é a aprendizagem e o engajamento. O primeiro pilar, então, relacionado à aprendizagem, nós teremos planos direcionados para cada uma das turmas, dos nossos estudantes, para dessa forma focar naquilo que os estudantes realmente precisam para avançar em suas aprendizagens. Nós temos um cronograma dessa jornada. Este primeiro plano será desenvolvido até sair o resultado do primeiro simulado. Desse segundo simulado que faremos impresso do SAEB. Esse simulado será nos formato
aí também bem semelhante à prova oficial. E a partir do resultado deste simulado, nós veremos a necessidade de reorganizar esses planos, mudar, fazer uma mudança na nossa rota ou na necessidade de prosseguirmos naquele plano. Para então saber qual plano que eu devo seguir com a minha turma, é preciso acessar lá na Escola Total, no nosso BI, o card da jornada SAEB de 90 dias. O professor vai acessar, selecionar a escola e a sua turma, e em frente a cada turma terá ali o nível da sua turma e já vai ter o link para acessar o plano associado a este nível. Então, se a turma está no nível 2, fará o plano nível 2. Se a turma está no nível 3, plano nível 3. E se a turma está no nível 4, o plano 4. Esse nível é diferente, pode ser diferente em língua portuguesa ou matemática, tá? Então, foi organizado os estudantes de acordo com o nível, né, com as zonas de desenvolvimento proximal da maior parte dos estudantes em matemática e em língua portuguesa. Então, uma turma, por exemplo, pode fazer o nível 3 em língua portuguesa, mas fazer o plano de nível 2 em matemática. Então, aqui a gente traz um passo a passo sequencial de como acessar este plano e de acordo com o nível de cada estudante. Aí o professor clicou, viu qual é o plano que precisa ser realizado, então ele vai para o material São Paulo em Ação. Nós não teremos uma mudança de material, apenas nós seguiremos o plano e saberemos então qual é a sequência das jornadas ou missões que devemos seguir. Por exemplo, este é um plano de matemática em que o professor deve desenvolver a jornada 1, 5 e 12. É importante a gente seguir essa sequência, porque as tarefas que serão disponibilizadas na sala do futuro para os estudantes quinzenalmente, elas serão associadas a cada uma dessas jornadas. Trouxe aqui para vocês também o professor de matemática. Enquanto o professor de orientação de estudos desenvolve as jornadas, então ele vai seguir utilizando aquele material que ele já estava utilizando, apenas ele vai dar o direcionamento específico, de acordo com o plano da sua turma. E o professor de matemática irá promover a resolução de exercícios também associadas a este plano, com lista de exercícios específicos. Nós traremos para vocês também uma tela onde nós associamos quais exercícios correspondem a cada um dos níveis de aprendizagem. Então, o professor de matemática também precisa saber o nível de aprendizagem que os seus estudantes estão, para conseguir promover ali a resolução dos exercícios associados àquilo que o professor tem feito na aula de orientação de estudos. Aqui eu trago uma fotinha de um plano. Aline, só um minutinho, por gentileza. Se você puder voltar a tela, um minuto. Só para ressaltar aqui, né, da mesma forma, a Aline exemplificou matemática, como está na tela, mas da mesma forma em língua portuguesa, tá? Dentro do componente aqui, né, o mesmo passo, com as atividades também de língua portuguesa, tanto na orientação de estudo quanto na formação geral. Bom, aqui, Sônia, a gente traz um plano de língua portuguesa, né? Este plano é do nível 2. A gente sabe isso de acordo com o ID, aquele número de identificação. Então, a gente tem a etapa 2.1, 2.2 e 2.3. Então, é importante seguir essa ordenação na realização aí das etapas, né? Quando for propor aos meus estudantes, para que eu também, na hora que o estudante for realizar os exercícios na sala do futuro, eles já tenham tido a aula preparatória para a resolução desses exercícios. Nós temos planos do nível 2 até o nível 4. Bom, então qual é a diferença principal da formação geral básica, lá dos componentes de língua portuguesa e matemática, para a aula de OE? Sendo que os dois vão trabalhar de forma alinhada e associada para o melhor resultado no SAEB, mas principalmente para a melhoria na aprendizagem dos estudantes.
Então, o professor do componente, ele trabalhará o mapa-foco. Esse mapa-foco vocês já tiveram acesso durante o planejamento. Então, ele vai reorganizar a sequência das aulas e vai priorizar essas habilidades que estão previstas no mapa-foco do SAEB. Ele vai, então, uma vez na semana, resolver as listas de exercícios que estão associados com a aula de OE. Então, ali vão ter itens para que os alunos sejam preparados para resolver esse formato de questão no dia da prova. E no eixo avaliação, os alunos farão a prova paulista baseado na matriz do SAEB. Então, veja bem que todo o trabalho do professor do componente também está direcionado para essa preparação. Já no componente de orientação de estudos, o professor deve seguir o plano de aprendizagem indicado para a sua turma. Então, é importante observar que cada turma pode ter um plano diferente numa mesma escola. Então, eu preciso observar o nível dos meus estudantes daquela turma ao desenvolver o meu plano de aprendizagem. A partir daí, ele terá a tarefa disparada automaticamente pela SEDUC, quinzenalmente referente a este plano que eu estou desenvolvendo, e o simulado impresso que será feito ali na semana do dia 11 de agosto, por todos os estudantes, e que também será tabulado e também será utilizado para reorganizar o rumo da aprendizagem. Aqui, pessoal, nós temos uma tela onde associa os exercícios que serão desenvolvidos nas aulas do componente com o material de OE. Se quiser detalhar mais, Sônia, por favor. Então, nós já temos um planejamento de trabalho, onde as questões com seus respectivos conteúdos estão aí associadas aos planos e às respectivas missões, inclusive a missão bônus, né? Então, é importante que o professor siga essa organização de trabalho, para que a gente possa contemplar, então, essa recomposição até o planejamento das atividades aí que estão postas. Aqui está para o 9º ano, nessa lista de exercícios, que será realizada pelo professor do componente de língua portuguesa e matemática, né? Os 2 componentes também seguirão o mesmo modelo de trabalho, tá? Isso mesmo. Então, veja aí que a gente até delimitou por cor para facilitar a visualização de vocês. Nas 2 primeiras colunas, no caso aí deste exemplo, do 9º ano de matemática, amarelo, é aquilo que o professor de matemática vai fazer. Na 3ª e 4ª coluna, em salmão, laranja, é o que o professor de orientação de estudos vai fazer. Então, o professor vai resolver prioritariamente aquele exercício no qual o professor de orientação de estudos já trabalhou o conteúdo na sala de aula, ok? Nós enviaremos esses arquivos para vocês, fizemos essa organização tanto do 9º ano quanto da 3ª série de língua portuguesa e de matemática. Também enviaremos para vocês um card de resumo, onde fala o papel aí de cada um dos professores de OE, de língua portuguesa e matemática, e demais professores, tanto de língua portuguesa e matemática das outras séries, quanto dos outros componentes, trabalharão com foco no mapa do SARESP. E nas plataformas de matemática, nós estamos orientando que vocês recomendem atividades a partir da curadoria que já existe dentro das próprias plataformas de Khan Academy e Matific. A Sônia quiser falar da plataforma de língua portuguesa? Sim, então, visto que na plataforma de redação e também na de Leia, né, do Leia SP, nós não temos atividade específica, articulada diretamente, mas a gente continua com o cronograma de trabalho das 2 plataformas, pois trabalham habilidades que estão embasamentos para a recomposição, que vão reforçar também as atividades da jornada SAEB 90 dias, tá? Então, a gente segue o cronograma das 2 plataformas, é um esforço, né, a jornada é um esforço de equipe, então, todos os professores juntos, cada um tem sua respectiva função, no apoio a essa jornada. Já aproveitando aqui, né, eu tinha comentado a respeito da necessidade que a gente tem de um olhar muito específico com relação à aplicação do simulado SAEB, que será realizado na próxima semana, segunda semana, né, de agosto,
para que vocês tenham, assim, atenção durante a aplicação desse simulado, que cuidem para que seja feito, assim, da melhor maneira, mais fidedigna possível, às condições que nós deveremos ter lá em outubro. Então, para que nós fidelizemos esse resultado, pois ele servirá de parâmetro para o replanejamento ou a manutenção das ações que estão postas. Vamos passar agora para a parte do Brasileirão, que está no segundo pilar, que é o engajamento. Então, até agora, nós vimos o pilar da aprendizagem, né, com as listas de exercícios, planos, com o simulado, com a prova paulista, né? E agora com as tarefas também, muito importante. E agora nós vamos ver a parte do engajamento dessas turmas, né? Dos quintos anos, nonos anos e terceira série. Então, o Brasileirão Saeb foi uma forma que a secretaria encontrou para engajar esses alunos, para tornar mais lúdico e leve esse momento intensivo de estudos. Nós sabemos que os nossos estudantes gostam muito, né? Quando nós, professores, usamos a gamificação nas nossas aulas. Isso engaja bastante, né? Essa competitividade saudável, né, que o esporte traz. E por que Brasileirão? Porque os nossos estudantes, eles gostam bastante, né, dessa questão do futebol. Essa parte de engajamento é muito importante, não só dessas turmas que vocês estão vendo na tela, mas o engajamento da escola como um todo. Por quê? Aquelas turmas que não participam do Brasileirão, elas podem escolher um time. Como assim, Paula? Então, cada quinto ano, cada nono ano e cada terceira série do ensino médio será um time na sua escola, tá? Então, esse time terão ali os jogadores da sala, né? Então, 42 jogadores, 35, e assim por diante, de acordo com o número de estudantes de cada sala. Qual o primeiro passo que vocês têm que engajar esses estudantes? Cada time, volta lá um pouquinho ainda, Aline, só para falar isso que é importante, eles terão um ranqueamento quinzenal. Como que vai ser esse ranqueamento? Primeira coisa, aluno presente. Então, a cada quinzena, a secretaria ela vai disponibilizar publicamente para que pais, comunidade em geral, comunidade escolar, tenha acesso a um BI, que é o BI do Brasileirão Saeb, que é separado do BI que nós temos lá as nossas plataformas, tá? Uma coisa não vai impactar na outra. E aí, os estudantes conseguirão acompanhar ali, vocês também, esse ranqueamento. Qual que vai ser a pontuação? Primeiro, aluno presente. A segunda pontuação vai ser as tarefas de OE, realizadas quinzenalmente, tanto as de OE de matemática quanto as de língua portuguesa, e também vai ter algumas ações bônus, como, por exemplo, estar todos presentes no dia do simulado e também da prova SAEB. Né? Os nossos alunos gremistas, eles nos ajudarão também nesse engajamento que vai ser muito importante. E no final do Brasileirão Saeb, né, que é posteriormente aí a prova Saeb, nós saberemos então quais serão os vencedores da nossa escola. Por que vencedores da nossa escola? Se a sua escola ela tem os 3 segmentos, anos iniciais, anos finais e ensino médio, nós teremos um vencedor do quinto ano, um do nono, um da terceira série formação geral básica, um da terceira série do ensino técnico, se houver, e também da terceira série do noturno da parte de expansão, ok? A escola que tiver apenas uma turma, ela precisa ela própria estabelecer os critérios aí de pontuação de como vai funcionar, para não deixar que essa turma se desengaje. E aí nós temos as regras de pontuação. Então, para os nonos anos e para as terceiras séries, né? Então, a frequência vai contar, então, de 0 a 50% aí, 0 pontos, de 51 a 74%, 1 ponto, e assim por diante, até 90 a 100%, que são os 3 pontos,
tá? Então, essa é uma pontuação. E também tem a pontuação da tarefa, que segue a mesma pontuação. Todas essas informações vocês podem acessar no guia, que ele está sendo semanalmente atualizado, né? Desde quando ele foi enviado a nós, já sofreu uma atualização, então eu peço que a gestão, vocês revisitem sempre esse guia, que lá tem todas as instruções, é muito importante. Pode passar. Então, como que vai ser computada a frequência no dia do SAEB? Então, nós temos aí, né, de 0 a 79%, vai seguir aí 0 pontos, de 80 a 89, 3 pontos, de 90 a 100, 10 pontos. É muito importante que a gente mostre essa pontuação para as turmas, né, deixe tudo isso bem claro para que eles se animem cada vez mais a ganhar o prêmio final, tá? É, Vamos voltar lá só um pouquinho. Fala aí do desempenho do segundo simulado, os pontos para as 3 turmas com a melhor média, né? E aí esse ponto vai subir aí. Então, o primeiro colocado vai ganhar mais 3 pontos e assim por diante, tá? Como mostra aí na imagem. Pode passar, Aline. Então, nós falamos até agora de 2 pilares muito importantes dessa jornada, né, Saeb? Que primeiro é a questão da aprendizagem, e o segundo é a questão do engajamento aí com essa gamificação do Brasileirão Saeb. E nós temos o terceiro pilar muito importante, que é o apoio, o acompanhamento das turmas com maior dificuldade. Nós, da diretoria de ensino, supervisores, SEC, dirigente, PECs, estaremos aí nas escolas para apoiá-los, para olhar, né, de fora aquilo que talvez você, professor, né, às vezes a gente no dia a dia não percebe que pode dar mais engajamento ou favorecer mais a aprendizagem dos nossos estudantes, tá? Que vocês possam contar realmente conosco. Nós, enquanto professores, somos pares e parceiros de vocês, e vocês já têm visto, né, os PEC qualidade de aula mais ativamente na escola, e nessa jornada nós também estaremos, tá? Todos juntos aí com vocês. Atenção especial para que cada escola, né, se organize de forma com melhor estratégia para cumprir ali as ações, né, do checklist, para que oriente, né, os nossos professores em ATPC, nós também vamos estar aí. É muito importante engajar os nossos estudantes, até mesmo aqueles que não acreditam em si, né? Falar que nenhum vai ficar para trás, essa é a nossa função, enquanto educador, de levar todo mundo a um nível acima, né? Independente do nível que ele esteja, para fazer com que os nossos estudantes avancem, tá bom? Então, aí a gente vai dar atenção maior para essas turmas com dificuldade, tá? Com maior dificuldade. Pode passar. Eu vou passar agora para o Júlio, que aí ele vai falar um pouquinho sobre esses materiais aí que nós vamos disponibilizar para vocês. Muito bem. Então a gente está chegando ao final da nossa conversa, nosso bate-papo, e a gente quer deixar para vocês também criamos um espaço, um drive, com todos os materiais que a gente já conseguiu organizar sobre a jornada 90 dias do SAEB. E a gente vai compartilhar com vocês. Já está na tela aí o link, né? E também o QR Code, onde vocês podem acessar esses materiais, tá? Então, todo o material, inclusive os slides que hoje a gente apresentou, as listas, aquelas listas organizadas com os descritores não, as jornadas, junto com as listas de exercício, isso mesmo, né? Então, elas estão lá disponíveis para vocês, assim como as informações que são necessárias aí para vocês acessarem, tá? Porque a ideia é que com o montante de informação, ter tudo num lugar só facilita muito, né? Então a gente quis pensar dessa maneira aí para auxiliá-los. Também eu vou pedir que vocês acessem ao link e ao formulário de presença, para que a gente possa entender que você acessou esse vídeo, assistiu ao vídeo,
que você também possa ter acesso nesse link a um espaço para tirar as suas dúvidas, colocar ali as dúvidas que você tem, porque aí nós recebendo o formulário, a gente vai acionar a equipe para entrar em contato com a escola, entrar em contato com você, a fim de ajudá-lo, enfim, a fim de contribuir para que você consiga fazer o melhor trabalho que você conseguir fazer, tá bom? Então, desde já eu quero agradecer a sua paciência em estar conosco, quero agradecer à equipe, né? A Paula, a Aline, a Sônia, todo o núcleo pedagógico. A gente está focado nessa ação que é o SAEB, que a gente precisa, não podemos tirar os olhos disso, né? Para que a gente possa ter não só bons resultados, mas os resultados possam representar de fato aquilo que os estudantes aprenderam, né? Então, eu agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição, núcleo pedagógico e equipe, toda a equipe do núcleo, para que vocês possam esclarecer as dúvidas, enfim, e pedir o apoio necessário, tá bom? Desejo a todos, então, um bom planejamento de aula, e já não são mais 90 dias, né? Mas vamos pensar que estamos nessa jornada, então que todos nós possamos chegar ao final desses 90 dias, com a sensação de um trabalho bem feito, que a gente cumpriu a nossa missão de auxiliar essa molecada a aprender um pouco mais, tá bom? Agradeço a todos e aqui já me despeço. Um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.